Oi, gente, tudo bem? Hoje eu não trouxe dica de nutrição, hoje eu trouxe uma receita. E não é qualquer receita, é uma receita da Páscoa, pão ucraniano da Páscoa. Não sei se todos sabem, mas eu sou descendente de ucraniana, de família paterna e de família materna. E desde criança eu vivi algumas dessas tradições. Uma delas é no período da Páscoa, a preparação da cesta de alimentos que nós levamos até a igreja ucraniana para que receba a bênção da Páscoa. Nessa eu tenho aqui no canal, eu vou deixar o link para vocês, um vídeo que fala justamente dessa parte da bênção dos alimentos. Isso para o nosso vídeo não ficar muito longo. Hoje aqui eu vou falar somente da Páscoa, tá? A Páscoa, ela não tem muita diferença dos pães tradicionais, dos pães caseiros tradicionais. Algumas diferenças da quantidade de ingredientes, mas o detalhe principal é no preparo, na questão da sova e nos detalhes finais que depois eu vou mostrar para vocês. Então eu vou iniciar fazendo a esponja, que é fazer com que o fermento comece a se desenvolver para depois a gente amassar o pão necessariamente. O ideal é que você prepare com o fermento fresco. Como eu não achei, eu vou utilizar o fermento de pacotinho mesmo e eu espero que dê certo. Então, para o preparo da esponja, nós vamos utilizar 2 colheres de fermento, ok? 1 colher de açúcar, que eu vou deixar aqui, já deixei separadinho, e o leite morno. E daí a gente é só mexer e deixar descansar para ele crescer. Enquanto eu vou mexendo aqui, eu vou contar como que eu aprendi a fazer esse pão, essa pasta. Eu aprendi através de um curso na Sociedade Ucraniana de Curitiba, que foi ministrada pela minha tia. Minha tia já seguia as tradições, já fazia parte da sociedade e ela ministrou esse curso. E foi muito proveitoso porque hoje eu consigo transmitir para as outras pessoas, para minha filha, para minha neta, para as minhas irmãs e para as outras pessoas que tenham interesse. Infelizmente a minha tia não está mais entre nós, então é uma recordação bacana. E ela sempre fazia, me levava à Páscoa. E eu já tinha como costume de receber dela essa Páscoa. Até o dia que ela me convidou para participar desse curso, eu fui e aprendi a fazer. Claro, ainda não tenho toda a prática que ela tinha, mas é algo muito interessante que ela deixou como legado e que eu espero poder deixar para as pessoas que também tenham interesse. A minha esponja já cresceu, tá aqui, ó, tá quase transbordando. O que eu coloquei? O fermento, o açúcar, o leite, mexi bem, deixei crescer, deu mais ou menos uns 30 minutos, porque hoje não tá muito quente aqui. Tá em 22, 24 graus, como choveu, tá meio úmido, então ele demora um pouco mais para crescer, tá? Vamos para a etapa 2. Pegue os ovos, vou deixar a receita completa com o passo a passo no link aí, tá? Para vocês. Então, pega os ovos, bate bem os ovos, coloca o restante do açúcar que sobrou e bate, mistura bem, tá? 1 colher de sal, e vai batendo, vai misturando. Em seguida, a gente vai despejar na bacia, que ela tô vendo o que vai acontecer já aqui. O trigo, um tanto de trigo, vamos misturar com a esponja que ela já tá quase transbordando, aqui, e o restante dos ingredientes. E daí é um processo de pão, que é sovar, mexer até ficar uma massa bem homogênea e daí em seguida é sovar. Então eu vou colocar aqui os ovos com o restante do açúcar e o sal que eu já misturei junto com essa esponja, ó, tô misturando tudo. Tá aparecendo? A manteiga e o restante do leite. E agora, gente, é mexer, mexer, mexer e sovar sem medo, sem receio, com muito amor, com muita calma, porque é um processo que não adianta você fazer com pressa. Você tira um dia para fazer e realmente você deposita amor em tudo que você faz,
tá? Então, pro vídeo não ficar longo, daqui a pouquinho eu volto mostrando como que tá. Mas é basicamente isso, misturar todos os ingredientes e o restante da farinha e ir sovando, tá? Tem que sovar bastante. Vou marcar mais ou menos quanto tempo que eu vou sovar essa massa. Mas uma das dicas do segredo é quando você partir ela não deve aparecer muitas bolhas, assim. Essa já tá bem sovada, não tem bolhas no meio. Então, se você parte ela com uma faca, ela não deve ter bolhas. Então, eu vou sovar mais um pouco e daí eu vou deixar crescer. Mais ou menos uns 15 minutos sovando, a massa já tá mais macia, mais lisinha. Então, eu vou deixar aqui e vou cobrir e vou deixar ele descansar até dobrar de tamanho. Depois eu volto e vou amassar novamente para informar. Minha tia dizia que se o pão ficar pesado é porque ela foi pouco amassada. Então tem que amassar mesmo e deixar crescer. Por isso que eu falei que é um processo que deve ser feito com calma, sem pressa, com bastante tranquilidade, tá? Então eu vou deixar aqui, vou cobrir com um paninho e colocar um plásticozinho por cima para ele crescer um pouco mais rápido, né? E vou deixar aqui até dobrar de tamanho. Depois eu volto e repito esse processo, ok? Enquanto a minha massa cresce, eu vou dar a dica da forma para vocês. Eu uso essa forma redonda que tem o fundo removível porque eu acho mais fácil para retirar. Ela tem 18 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Geralmente usa-se uma forma um pouco mais altinha mesmo, tá? E o detalhe, a dica, que é o papel manteiga embaixo e nas laterais para não criar aquela casca. Então depois ele vai ficar mais macio, na hora de cortar vai facilitar, tá? Eu já volto mostrando minha massa crescida para sovar novamente. Minha massa já cresceu, já dobrou de tamanho, tá aqui. Agora eu vou sovar ela novamente. Olha que coisa mais linda! Olha só! Vou sovar novamente, com todo cuidado, com todo amor, e vou dividir para colocar nas formas já. Ok? Após sovar muito bem a massa, eu dividi ela em 3 partes, sendo 2 de 500 gramas. E faz assim bolinha e vou deixar crescer um pouquinho, para ir para a última etapa antes de assar. E a última etapa é a decoração, onde eu confesso que eu não tenho muita habilidade para decoração, mas a gente tenta e com o passar dos anos vai aperfeiçoando. Então, já coloco na forma, já coloquei com o papel manteiga em volta e embaixo. Vamos esperar crescer um pouquinho e eu já volto para mexer com a decoração, ok? Assim que a massa crescer um pouco, vem a última etapa antes de colocar a sal, que é decorar. Eu avisei que eu não tenho muita habilidade com isso, mas eu fiz aqui uma trancinha e o XB, que é o que significa Christos vos cres. Christos vos cres, na verdade. O alfabeto ucraniano é um alfabeto que não é o mesmo que o nosso, então os símbolos são diferentes, tá? Então o XB indica Christos vos cres, que na tradução é Cristo vive ou Cristo ressuscitou. Agora vamos finalizar essa decoração, esperar crescer mais um pouquinho, colocar assar. Eu esqueci de dizer que algumas famílias podem colocar frutas no meio, damasco, frutas cristalizadas, uva passas. Do jeito que eu aprendi, não vai nada no meio, nenhum tempero, né, nenhuma fruta no meio, mas algumas famílias costumam colocar. Dá para pincelar um pouquinho de gema de ovo em cima, mas eu aprendi de uma maneira que não pincela, mas fica a critério de cada um. Depois de deixar crescer mais um pouquinho antes de colocar no forno, coloca no forno baixinho e o tempo de forno vai depender do teu forno. No meu eu vou olhando, vou monitorando até ficar douradinho. Um processo lento que não é para assar correndo, é devagar mesmo, é um processo mais demorado, mas o resultado vale muito a pena. Depois de assada, eu volto aqui para mostrar para vocês como que ficou, ok? E finalizamos as nossas pascas. Dá para ver que tá bem assadinha, bem douradinha e bem quente também. Por isso eu não vou desenformar agora. Vou esperar
elas esfriarem um pouco, depois eu tiro das formas, vou colocar um laço. Aqui na minha cidade nós não temos igreja ucraniana para levar para abençoar, mas acho que vale a pena mesmo assim manter a tradição do preparo, de deixar pronto para preparar nosso café da manhã do domingo bem tranquilo. E fica aqui a dica, eu vou deixar toda a receita certinho, mais algumas dicas no vídeo para vocês, porque o que vale de verdade é esse domingo de Páscoa, a sintonia com os familiares e consigo mesmo, lembrando que o verdadeiro sentido é a ressurreição de Jesus e a mensagem que ele veio nos trazer para cá. Ok? Obrigada a você que ficou até o final e eu espero que tenha curtido.